Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Jairo Dias Carvalho, eu sou coordenador do Grupo Soberania Nacional e estamos aqui reunidos para a quinta sessão do Fórum Internacional, o Atlântico Sul, no Sistema de Economia Política. E hoje nós iremos escutar a professora Fernanda Brozovsky, não é? A professora é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da UFRJ, né? Ela faz pós-doutorado, o estágio pós-doutorado no mesmo programa, né, na Economia Política Internacional da UFRJ, coordena e edita a revista Oikos, uma revista bastante interessante, da revista de Economia Política Internacional, e faz parte do grupo de pesquisa Poder Global. A Fernanda hoje vai falar sobre a geopolítica e o sistema internacional. Antes de você começar, eu só gostaria de dar aqui as boas-vindas ao professor Silvio, que está entrando aí agora. O professor Silvio é professor aqui da Universidade Federal, né? E eu convidei o professor, obrigado por vir nos assistir aqui, e o Tim, que é o nosso parceiro internacional, muito obrigado por estar aí, os outros, tá bom? Então, Fernanda, você fica à vontade, pode começar, o Rogério também está aí, estamos gravando, o professor Silvio e o Tim, assim que a Fernanda terminar, a gente abre aí para conversa, né? Abrimos com vocês, e depois a gente abre para todo mundo, tá bom? Então, boa noite e fique à vontade, Fernanda. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao Jairo, né, o convite. Né, muito obrigada, Jairo. É uma grande satisfação estar aqui participando desse fórum com vocês, né, debatendo esse tema que eu acho tão importante, que foi o tema que eu escolhi, né, para minha pesquisa. E então, agradeço, né, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, como o Jairo falou, o tema da apresentação de hoje é a geopolítica do Atlântico Sul e o sistema internacional. Só um segundinho. Aqui. Bom, esse tema é o tema que eu desenvolvi ao longo das minhas pesquisas em pós-graduação, né, tanto no mestrado como no doutorado. No mestrado, que eu realizei entre 2011 e 2013, né, eu defendi a dissertação com o título a revalorização geopolítica e geoeconômica do Atlântico Sul, né, isso foi em 2013, no cenário internacional. Então, assim, isso, né, já faz algum tempo, né, eu desenvolvi a pesquisa entre 2011 e 2013, né, e essa pesquisa foi muito pautada por um período de grande pujança, né, da política externa brasileira, né, que foi a década anterior. Então, um período da política externa muito ativa, né, nesse início dos anos 2000, em que o Brasil buscava, né, se inserir, buscava uma inserção internacional muito mais ativa, né, tanto no cenário internacional quanto no cenário regional. Então, o meio acadêmico refletia também muito isso, né, e temas como a integração regional, a integração sul-americana, a integração latino-americana, né, a cooperação sul-sul, né, o papel do Brasil dentro dos BRICS, eram temas que estavam muito em voga, né, incluindo também o Atlântico Sul, né, que dentro desse contexto era importante pensar de que forma o Brasil estava se projetando para esse cenário, né, e como isso poderia interferir, né, nas questões geopolíticas mundiais. Essa foi a intenção, né, da minha pesquisa naquele momento.
Daí, posterior a esses anos, né, os anos seguintes, houve uma mudança, né, e um arrefecimento muito grande da política externa brasileira, né, em vários cenários, né, a gente pode dizer um amornamento, né, da política externa brasileira, da ação, né, da atividade da política externa brasileira no cenário internacional como um todo, mas principalmente no cenário regional, né. E quando eu recebi o convite do Jair, eu até fiquei bastante intrigada, né, porque hoje a gente sente falta, né, de que esse debate em torno, né, desses vieses da integração regional, né, da projeção regional, né, do Brasil, voltem à tona para serem debatidos, né. Então, parabenizo também ao Jairo pela iniciativa, achei muito bom. Agora, embora no cenário nacional, né, o Atlântico Sul tenha perdido importância dentro da ação, né, diplomática brasileira, isso principalmente depois de 2016, né, isso vem acontecendo, no cenário internacional, no centro do sistema internacional, a valorização dos espaços marítimos continuou ocorrendo, né, e esse foi o tema da minha tese de dissertação, de doutorado, né, que é uma valorização, uma nova corrida, né, em direção aos mares, uma intensificação da ocupação dos espaços marítimos, né, desde de princípios desse século, né. Então, a ideia nesse momento da pesquisa era tentar entender como os estados estavam se projetando em direção aos espaços marítimos, né, de que forma e em que diferia, né, essa projeção ultramarina, digamos, nova projeção ultramarina, né, de outros momentos da história, né. Então, e aí em 2018, né, o doutorado eu realizei entre 2014 e 2018, 2018, então eu defendi a tese com o título de A Geopolítica Contemporânea dos Oceanos, né, a territorialização do espaço marítimo no século XXI. Eu comento tudo isso para dar um pouco de contexto das informações, assim, que eu trago aqui, né, e para também sublinhar o viés, né, da contribuição que eu posso dar para o fórum, né, que é tentar compreender o espaço marítimo como um recurso estratégico, né, essa é a minha linha. Então, e eu acho que também essa visão, de procurar pensar o Atlântico Sul, o espaço marítimo, e, portanto, o Atlântico Sul como um recurso estratégico, muito se enquadra perfeitamente nesse objetivo que tem esse fórum, de pensar de que forma se pode instalar, né, ou se consolidar um sistema de economia política nesse espaço, nessa área, né. Então, eu vou abdicar um pouco de a gente voltar muito atrás na história, né, porque eu acho que isso aqui já foi bastante bem trabalhado, né, em outras apresentações, né, tivemos outras apresentações que apresentaram essa ocupação do espaço do Atlântico Sul, do ponto de vista histórico, muito bem fundamentada, né, e vou buscar focar mais nessa expansão marítima contemporânea, tá bom? Para a gente poder tentar pensar mais os dias atuais, né, e buscar mais elementos para a gente tentar entender a viabilidade de se construir um sistema de economia política no Atlântico Sul. Bom, então, eu vou compartilhar uma tela, Jair? Eu acho que é guia, vê aí se... acho que De janela ou tela? Aqui só diz janela ou tela. Tá, Vou tentar fazer daquele jeito. apresentar uma guia.
A janela, então, tenta aí, vai aparecer para você aí, ó, quando você clicar na apresentação, apresentar agora na setinha, tem lá uma guia. Apareceu, não? Não. Então, você está com o PowerPoint aberto, né? Eu vou compartilhar e vou fazer daquele jeito, né? Tá bom, tá gente... ótimo. Tá bom. Apareceu? Apareceu sim, viu, Fernanda? Peraí, isso aqui tá na metade, né? Eu vou aumentar aqui. Mas aí é só para todo mundo colocar em tela cheia. Você não precisa, não. É só cada um de nós aqui colocar a tela cheia. Sugiro a todo mundo, quando colocar em tela cheia, todo mundo fica ótimo, tá? Sugiro, você não precisa mexer, não. Os que estão nos vendo, todo mundo, só colocar aqui tela cheia. Pronto, eu já coloquei. A minha já tá ótimo. Fica à vontade, tá? Tá, ok. Obrigada, Jairo. Então, bom, pensar o espaço marítimo como um recurso estratégico não é nenhuma inovação, né, dos nossos tempos, né? Ao contrário, né, durante toda a história desse sistema, sempre os mares sempre tiveram um papel muito importante, e logo o pensamento em torno do seu caráter estratégico sempre esteve muito presente, né? Então não é nenhuma inovação, né? Inclusive, esse pensamento e essa visão estratégica em relação aos mares, ela faz parte da formação do sistema, né, interestatal capitalista. Como nós chamamos aqui no PEP, né, costumamos chamar o sistema internacional, o sistema mundial moderno, de sistema interestatal capitalista. Só para dar fazer uma observação. Pois então, né? Então, desde a formação, desde o período de formação desse sistema, em que costuma-se colocar, datar, né, a data de inauguração desse sistema, a assinatura do Tratado da Paz de Westfália, né? Então, nesse mesmo cenário, né, nesse mesmo contexto de debate, se dava, por exemplo, naquele momento, um embate entre a ideia, né, o conceito de mare clausum e de mare liberum, né? Enquanto... Fernanda, desculpa, você está passando o slide ou não? Não, ainda não. Ah, não, então Deixa eu tá. ver. Eu que pensei que Tá, você... aqui. Eu vou deixar aqui. Não, é que eu não passei, faltou passar. Não, é só porque eu pensei que você estava com problema técnico. Me desculpe, tá? Ok, desculpa a atrapalhação. Tá bom? Bom, então, né, enquanto as potências marítimas como Portugal e Espanha haviam consolidado, né, sua hegemonia, né, seu poder, né, com base, né, no conceito, né, de mare clausum, né, de fechamento dos mares, né, havia já, agora eu dei aqui, no início, já nesse período, esse mesmo período, né, eu estou voltando aqui só para lembrar, né, falando desse período do final do século XVI, né, início do XVII, falando desse período de formação do sistema internacional, né, em que se tem a Paz de Westfália como um marco, né, da criação desse sistema, da formação desse sistema, né. A Paz de Westfália aparece em um contexto, por exemplo, em que a legitimação, né, o conceito, em que o conceito de soberania passa a se desvincular, né, da legitimação divina, né, e passa a ser vinculado busca se vincular esse conceito de soberania dos estados a um direito natural dos homens. Nesse mesmo contexto também já se dava esse debate, né, entre mare clausum e mare liberum, e na verdade é um conceito, um embate, né, um debate que esteve na formação do direito internacional, né, e faz parte desse ideário que acabou também consolidando a formação do nosso próprio sistema, né, internacional.
em que hoje estamos inseridos. Só um segundo. Pois, agora o Mário Libero, ele passou, que seria, digamos, um livre acesso, né, aos mares, né, fundamentado num direito que seria um direito, um direito natural de todos os estados, de todos os homens, né, um acesso livre aos mares, ao espaço marítimo, ele acaba sendo apenas consolidado ou aplicado efetivamente, né, depois, com a consolidação da hegemonia britânica, né, essa grande potência marítima que já no século XVIII e XIX consolidou como uma potência hegemônica. E foi pensando também essa consolidação dessa hegemonia que surge também o pensamento geopolítico clássico e pensadores dentro desse pensamento que observaram o papel dos mares na ascensão, né, na consolidação do poder, né, nacional, do desenvolvimento econômico e do poder nacional, né, do aumento de autonomia, de soberania dos estados, né. E, por exemplo, podemos citar aí, que pensou especificamente o espaço marítimo, o Alfred Mann, ou Marin, como a gente costuma brasileirar, né, Alfred Marin, ou Mann, né, que desenvolveu o conceito de poder marítimo, e buscou, olhando para o que tinha ocorrido na Inglaterra, né, buscou fundamentar a expansão da autonomia, da independência e o desenvolvimento econômico, né, dos Estados Unidos, né, com base nesse conceito de poder marítimo, né. Também, esse era um almirante americano, né, outro autor também da geopolítica clássica que foi pensar, que olhou para os mares especificamente, né, como um recurso estratégico, que é o Nicholas Spykman, também abrasileirado com o termo Spykman. Então, Spykman também pensou, né, na importância desse recurso, né, para a consolidação da hegemonia norte-americana, embora o Spykman tenha pensado e olhado e analisado também a ascensão inglesa, né, no sistema internacional como hegemonia global, ele pensou, né, ele desenvolveu seu pensamento no entre guerras, né, no período justamente em que os Estados Unidos se consolidava como um poder hegemônico, e os mares também sempre estiveram bastante presentes nesse seu pensamento e nas suas orientações, né, que até hoje tem grande ainda influência na geoestratégia americana. Então, bom, e aí a gente já está no século XX, né, e aí surge também as descobertas de recursos minerais e energéticos, né, já a partir da segunda metade do século XX, nos mares, né, e isso torna os mares ainda um recurso estratégico ainda mais importante, né. Então, ao longo desse período, já vislumbrando, né, essa possibilidade, houve um embate ao longo do século XX de anos, de décadas, né, podemos dizer, foram mais de 13 anos de convenções, de acordos, e para se chegar à consolidação do que hoje é a Lei Internacional dos Oceanos, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né. Também foi um embate bastante longo, né, justamente porque os espaços marítimos sempre foram entendidos como um recurso estratégico vital, né. Então, e a gente chega, então, agora já no início do século XXI, né, final do século XX, início do século XXI, já com os mares como um recurso, como fonte de recursos energéticos, importante, né, com grandes descobertas de recursos, de reservas de petróleo e gás offshore,
né, com descobertas de recursos minerais nos fundos oceânicos, né, e com o desenvolvimento de tecnologia, né, que viabilize a exploração desses recursos. Iniciamos, então, um século com essas novas possibilidades que os mares apresentam, né, e em um contexto, bom, aqui eu vou passar o slide. Fernanda, é isso que eu ia te falar. Eu acho que Eu, ficou preso, eu, né? então, então, bem, aí, só para, né, agora a gente, antes de passar, né, então, chegamos agora no século XX, né, com uma nova possibilidade de ocupação dos espaços marítimos, né, e uma possibilidade que permite com que os estados incorporem de forma muito mais orgânica, né, o controle sobre áreas marítimas, sobre os recursos marítimos, de uma forma muito mais concreta, né, que incorpore ao seu aparato político administrativo de uma forma muito mais orgânica e concreta, né, permite que os recursos marítimos sejam incorporados a políticas econômicas, industriais, de uma forma muito mais orgânica. Então, essa foi o meu estudo, né, que eu realizei no doutorado, e é o que diferencia, né, de outros momentos na história, né, a ocupação dos mares nos dias atuais se diferencia principalmente nesse aspecto, né, e como ela foi permitida, né, de que maneira ela foi, o que é que permitiu que fosse dessa forma, né, que vem permitindo que seja dessa forma. Tá. Ok. Então, aqui passou, né, para vocês o slide, certo? Tá bom. Então, primeiro, né, os grandes avanços tecnológicos que houveram, né, que ampliaram consideravelmente as possibilidades de exploração de recursos oceânicos. Então, realmente, os avanços tecnológicos que houve nas últimas três décadas, mais especificamente nas últimas 2 décadas, viabilizaram a exploração desses recursos de petróleo, por exemplo, não só em águas rasas, mas em águas profundas e ultraprofundas, né, a pesquisa em fundos oceânicos, em áreas internacionais, a exploração, a mineração desses recursos, né, a tecnologias que também transformaram a indústria naval, né, permitindo a construção de navios cargueiros e de grande porte, né, que estão otimizando o comércio internacional, que, lembrando, né, que tem algumas estatísticas que apontam que é 80%, outras estatísticas apontam que é 90% do comércio global, né, se dá por vias marítimas. Olha a importância que tem os mares, né? Então, tem grandes transformações também na indústria naval, né, permitiram o aproveitamento dos mares como rotas marítimas de uma forma muito, muito intensa, né? A gente pode citar aí também bom, isso eu vou falar mais adiante, né? Eu vou especificar mais adiante. Também, né, essa nova expansão em direção aos mares, ela também, ela foi impulsionada por um grande crescimento econômico mundial, né, o aumento do PIB global vertiginoso, né, com o crescimento de potências asiáticas, né, como a China, como a Índia, né, um cenário de grande industrialização e urbanização que fez com que a demanda por energia global aumentasse também substancialmente. Então, a visão em direção aos oceanos aumenta, né, o interesse sobre as reservas oceânicas também aumentou sobremaneira, né, então o mar ganha importância também dentro desse cenário. Um outro cenário que é o mesmo, né, nós estamos falando só pontuando diferentes aspectos desse cenário, né, que eu estou colocando
nova expansão ultramarina, né, no século XXI. E outro aspecto que a gente tem que sublinhar, que é o momento atual de mudança, né, estrutural do sistema internacional. A gente está falando de um período em que nós vivemos, né, em que há alterações na hierarquia de poder mundial, né, em que houve ascensão de potências que hoje colocam em xeque a hegemonia norte-americana, né, e por conseguinte, esses momentos são momentos críticos, são momentos de conflito, né, como nós estamos vendo e observando, podemos ler, observar isso claramente hoje nos jornais, né. Então, estamos falando aí da guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, nos conflitos agora envolvendo, né, Estados Unidos, China e Taiwan. Isso vem ocorrendo desde o início desse século, né, e os mares também ocupam nesse cenário um papel primordial, né, em que os estados, o centro do sistema está, os conflitos no centro do sistema estão em voga, né, estão agindo, né. Então, e outro elemento que também cabe mencionar, a gente não pode diminuir, que é um elemento que chama a atenção dos estados, né, para os mares, é a degradação dos oceanos, né, porque, afinal, nós precisamos sobreviver, né, e os oceanos, nós, espécie humana, né, precisamos sobreviver, e os oceanos estão ligados diretamente com as mudanças climáticas, né, com o aquecimento global. Então, é uma outra demanda que os estados vêm sentindo e que vem aumentando o interesse dos estados sobre os espaços marítimos. Então, esses são os grandes impulsos, né, desse movimento, né, eu apontei, assim, de maneira muito geral, para a gente não se estender muito, né. E, bom, de que forma, né, então, nos dias de hoje, né, o aproveitamento dessas novas possibilidades que o mar oferece, se realiza. O aproveitamento econômico dos recursos marítimos, né, no século XXI, né, a gente pode começar citando pelo crescimento dos setores marítimos tradicionais, né, houve um grande crescimento desses setores, o setor de transporte, a indústria naval, a pesca, a aquicultura, né, houve também desenvolvimento de outras atividades marítimas, novas atividades marítimas, bastante promissoras em termos econômicos, porque são atividades que geram bastante emprego, né, como o turismo costeiro, turismo marítimo, a biotecnologia marinha, né, e principalmente, vou sublinhar aqui novamente, o surgimento de novas indústrias marítimas estratégicas, né, como eu mencionei, né, o petróleo e gás offshore, em águas profundas e ultraprofundas, né, esse é um setor extremamente estratégico, eu acho que dispensa um pouco eu explorar, porque, né, tomando em conta que em todas as previsões, por mais que o petróleo e o gás percam importância na matriz energética global no futuro, todas as estatísticas, todas as previsões dos institutos de pesquisa do mundo todo apontam que perde importância, mas não tanto, né, o petróleo continuará sendo, né, a principal fonte de energia das indústrias, né, e das máquinas de fazer guerra. Então, recurso altamente estratégico, né, e os mares são hoje uma reserva importantíssima, né. A mineração, como eu já citei, né, dos fundos oceânicos, né, a gente está falando de recursos oceânicos que são compostos minerais, tem uns nomes bem complicados, né, são
crostras ferro-manganesíferas, sulfetos polimetálicos, sulfetos e nódulos polimetálicos, são compostos minerais que são utilizados na fabricação de ligas metálicas, bateria, também minerais altamente estratégicos para as indústrias que estão no centro, né, das estratégias de desenvolvimento e de crescimento econômico dos países centrais, né. Além desses minerais, por exemplo, também tem terras raras também nos fundos oceânicos, né. Então, essa é uma outra indústria marítima que emergiu como estratégica ao longo desse século, né. E também muito, muito importante, que são as possibilidades de produção de energia renovável a partir dos mares. E aí a gente vê isso se desenvolve mais na Europa, né, e nos países asiáticos, na Eurásia, mas a gente não vê tanto, né, por aqui, e achei interessante trazer aqui para vocês algumas imagens só para ilustrar, né, mas, assim, a produção de energia eólica, solar, energia das marés, energia das ondas, a partir dos mares, né, energias offshore, tende a crescer e a ser um elemento bastante importante, né, das estratégias de desenvolvimento dos estados. Inclusive porque as tecnologias que envolvem o desenvolvimento desses projetos são tecnologias de ponta, né? E como a gente sabe, o crescimento econômico ele está atrelado ao desenvolvimento dessas tecnologias de ponta, né? O verdadeiro desenvolvimento, né, não é só industrializar, né? Você tem que linkar, né, essa industrialização a tecnologias que estejam lá na ponta. E todas essas indústrias mencionadas aqui, não só de fontes renováveis, mas de petróleo, mineração, todas elas estão têm essa característica, né? E a gente observa que os estados europeus e os estados asiáticos têm essa percepção clara. Eu já vou falar mais adiante um pouquinho. Então, só para ilustrar para vocês aqui, aqui é um parque eólico, né, offshore, para a gente conseguir visualizar, né, eu acho bom isso também, a gente conseguir visualizar, né. Aqui é um outro parque eólico, isso todos são na Europa, né. Tem esse aqui eu acho que é em Singapura, é um parque de energia solar offshore, né, outro parque, esse aqui é em Singapura. Então, esse aqui é um parque de energia das marés, né, de produção de energia a partir das marés. Esse aqui das ondas. Aqui são projetos híbridos, isso também é outra perspectiva que tem sido bastante desenvolvida, atrelar o desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas novas fontes de energia a projetos híbridos que combinem diferentes fontes, né? Então, essa é a energia solar e eólica, aqui também energia solar e eólica, aqui energia eólica e energia das ondas, né? E, como eu comentei com vocês, né, a indústria naval também, né, teve um boom, né, muito grande, né, e existe uma demanda muito, muito grande de otimizar as viagens internacionais, a navegação internacional. Então, hoje se tem a construção de
de navios de grandes proporções, e a China está bastante na frente, né, nesse cenário aqui. Então, só para ilustrar. Pois bem. Então, assim, eu sublinhei aqui, né, alguns elementos que sublinham os mares como um recurso estratégico, né, para as grandes potências. E o que a gente vê é que as grandes potências e potências emergentes têm isso claro, né? Tem isso, isso já está muito bem, essa visão está muito bem incorporada, né? Toda a sua estratégia, todas as políticas públicas, né? E elas vêm não só desenvolvendo políticas voltadas para o desenvolvimento individual dessas indústrias, como elas têm procurado desenvolver de uma forma integral, desenvolver uma forma holística, integrando diferentes setores marítimos, né, e unindo essas políticas de diferentes setores a uma estratégia maior de industrialização, né. Então, o crescimento, o que a gente observa é que o crescimento das grandes potências, né, das potências europeias, dos Estados Unidos, da China, está sim bastante atrelado ao desenvolvimento dos recursos marítimos, né, e eles têm bastante claro isso, né. Então, vou ler essa frase aqui final, né, além de abrigar recursos cruciais para a segurança energética e a industrialização, os oceanos também vêm sendo valorizados como alavancas para o desenvolvimento tecnológico, né. Eu quis sublinhar esse aspecto, porque a gente está pensando em Sistema Nacional de Economia Política. Então, esse aspecto, né, do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento econômico é muito importante, e o centro do sistema tem isso claro. Grandes potências vêm instrumentalizando a exploração dos mares em favor da inovação tecnológica em setores econômicos-chave, buscando com isso dinamizar suas economias e aumentar sua competitividade no centro do sistema interestatal. Pois, então, e aqui, vamos pensar, então, agora o Atlântico Sul, né? Eu fiz esse cenário geral do espaço marítimo e vamos tentar entender como o Atlântico Sul se enquadra nesse cenário, né? De que forma ele se enquadra nesse cenário. O Atlântico Sul, sobre alguns aspectos, ele tem importância, sobre outros aspectos, ele tem menos importância, digamos assim. Vamos começar pensando pelos aspectos pelos recursos que a gente precisa relativizar um pouco a importância, né? Então, vamos falar das rotas internacionais de navegação. Pelo Atlântico Sul, o Atlântico Sul, olha, vamos botar aqui, para a gente exemplificar. Aqui é a intensidade do fluxo das rotas internacionais de navegação. Então, como vocês podem observar aí, né, não sei se vocês veem minha setinha circulando, mas aqui, né, no Atlântico Sul, a gente observa que o fluxo é muito inferior ao do hemisfério norte, né? Então, o Atlântico Sul, ele não está inserido nos principais fluxos internacionais de navegação. Tá? Isso é um ponto que a gente tem que pensar. Por exemplo, para a gente observar, aqui está o mapa da Rota Marítima da Seda, né? Olha como ela não contempla, né, o Atlântico Sul, né? Aqui é o Belt and Road Initiative, né? Então, o Atlântico Sul nem aparece nesse cenário, né? Então, em termos de transporte, de navegação internacional, o Atlântico Sul ocupa um papel secundário, né? Mas tem a sua importância, né? Então,
não tem rotas marítimas primárias que passam pelo Atlântico Sul, né? As rotas marítimas primárias, elas se caracterizam por possuir escassas alternativas viáveis e qualquer obstrução em seu fluxo pode ocasionar um grave comprometimento do comércio mundial. Isso é o que se considera como rota marítima primária. A gente vai ver o mapa posterior, a gente vai ver que no Atlântico Sul predomina as rotas marítimas secundárias, né? Então, 61% da produção global de petróleo é transportada por via marítima, e os petroleiros são responsáveis por 28% do transporte marítimo internacional em termos de volume, né? E esse fluxo passa pelo Atlântico Sul, mas não predomina, né, aqui nesse cenário. Aqui, ó, são as rotas marítimas internacionais. Então, assim, o azul mais intenso são as rotas marítimas primárias e o azul mais fraquinho são as rotas marítimas secundárias. Então, as rotas marítimas secundárias, elas conectam os mercados menores, né, se constituem como vias de comunicação interregional, principalmente, então é isso que predomina no Atlântico Sul, mas elas podem vir a ter uma importância estratégica em momentos críticos, em momentos de insegurança, em momentos de conflito, né? Se acontecer alguma coisa em uma via marítima primária, né, as vias secundárias é que são ativadas, né? Então, no Atlântico Sul, a gente tem 3 choke points, que é o Cabo da Boa Esperança, que hoje ele cresce em importância como rota do petróleo, né, e tende a ganhar importância também com o desenvolvimento das reservas de petróleo na América do Sul e na costa ocidental africana. Então, vai ser uma rota que vai ganhar importância, né? Então, o percurso que torna o Cabo da Boa Esperança constitui uma dessas rotas secundárias, e é uma alternativa importante para a Europa, caso haja impedimento no Canal de Suez, por exemplo, como aconteceu já, né, quando o Egito fechou o Canal de Suez em 79. E no cenário sul-americano, temos o Estreito de Magalhães e a passagem de Drake, né, que são vias secundárias de pouca expressão, de trocas de bens e serviços, mas que podem também cumprir uma função suplente no Canal de Panamá, caso seja necessário. Mas já é um cenário muito mais difícil da gente visualizar. Então, em termos de navegação internacional e de importância nas rotas comerciais internacionais, o Atlântico Sul perde ponto. O Atlântico Sul não ganha muito ponto. É importante, mas a sua importância precisa ser relativizada. Agora, vem o que é importante, né? A gente já tem descobertas expressivas de recursos minerais nos fundos oceânicos, porque a gente tem uma pesquisa bastante pujante, falta recursos para desenvolver mais pesquisas, mas a gente tem uma tradição muito boa, né, de pesquisa marinha, né, e dos fundos oceânicos. Então, como vocês podem observar aqui, né, no South Atlantic, que tem nódulos polimetálicos em cinza, crostas ferromanganesíferas ricas em cobalto, é assim que se fala, né, na costa brasileira, né, os nódulos polimetálicos aqui ao longo da dorsal mesoatlântica, né, essa é uma área de maior dificuldade de pesquisa e de comprovação, né, de que existem minerais, mas o fato de já existir estudos que atestam reservas minerais nesse espaço significa que existe mais, né, ou seja, as reservas e as descobertas nessas áreas tendem a aumentar. E muito recentemente,
Também, próxima camada de pré-sal, se descobriu mais reservas maiores ainda de sulfetos polimetálicos na costa brasileira. Aqui, ó. Essa aqui é a dorsal mesoatlântica que eu comentei agora, né? E ao longo aqui dessa cordilheira, é uma cordilheira oceânica, é onde estão os recursos, nódulos polimetálicos, né? Aqui no Atlântico Norte já existe exploração pela Rússia, pela China, né? Os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos se dedica mais à mineração dessa área aqui. Eu não sei se vocês veem minha seta, que eu estou mexendo, acho que sim, né? E aqui o Brasil, né? E Rússia também no Atlântico Sul, né? E aqui isso é uma indústria que é incipiente ainda, mas que tende a ganhar importância também à medida que as reservas em terra desses minerais forem diminuindo, né, forem minguando. E muitas reservas em terra são bastante abundantes, né, ainda, mas já se prevê, né, a exploração, a viabilização desses recursos de uma forma muito viável economicamente, portanto, acende importância na geoestratégia dos estados. Então, o Atlântico Sul é rico em minerais. Bom, e eu não falei, né? Mas também, óbvio, em recursos energéticos, né? Como petróleo e gás offshore. Né? Aqui, na costa brasileira, que tem a mesma formação geológica da costa ocidental africana, houve ao longo da primeira década dos anos 2000, né, desse século, enormes descobertas, como a nossa, do pré-sal. Então, o mesmo aconteceu na costa africana, né, e os interesses das potências sobre essa área, obviamente, aumentou, né. Então, desde o início do século, a gente começou, principalmente nessa segunda década, a gente começou a constatar uma atuação muito grande da China na África, né? Na América do Sul, agora estamos em um momento diferente, mas sim, a China na América do Sul, a Rússia também, né? E agora os Estados Unidos retomando, né, sua influência na América do Sul e na costa ocidental africana. Bem, bom, eu apresentei então aqui os recursos presentes no Atlântico Sul, que são de grande interesse dos estados, né? Então, seria de grande interesse para as economias, para os países, né, as sociedades sul-atlânticas, mas a gente tem que entender também que, à medida que a gente se projeta sobre esse espaço, a gente toca outros interesses, né, e gera reações, né, embora o Brasil tenha uma grande possibilidade de exploração desses recursos, né, tem uma tradição de política externa que busca uma melhor inserção internacional, então existe esse impulso, né, e a gente tem tecnologia própria desenvolvida, então a gente tem capacidade em diversos desses setores estratégicos que surgiram ao longo do século XX, a gente tem capacidade para desenvolvê-los de maneira autônoma. Alguns não, a gente precisa, né, a gente é periferia e a gente ainda precisa avançar, mas mesmo como periferia, né, o Brasil é o segundo maior produtor de petróleo em águas ultra profundas, né, está atrás só dos Estados Unidos, né, com tecnologia própria, né,
Então, a indústria naval para produção para exploração desses recursos no Brasil é algo realmente, é um capital, né? É um ativo muito significativo, né, do desenvolvimento do nosso país, assim, do crescimento, né, econômico do Brasil e, portanto, né, regional também. Porém, a gente esbarra, né, essa possível projeção esbarra tanto nos interesses externos que se projetam sobre o Atlântico Sul, e a gente está falando de vários países, né, a Inglaterra, né, que detém a posse né, a jurisdição de quase todas as ilhas que estão no Atlântico Sul, e aluga essas ilhas para os Estados Unidos para que conservem aí suas bases. Então, do ponto de vista militar, né, é dominado pela Quarta Frota e pelo poderio militar estadunidense, o Atlântico Sul, mas de outras potências como a China, a Rússia, né, que se projetam sobre esse espaço, outros países europeus, como a França também, mas principalmente, né, eu acho que o que tem que sublinhar aqui, que quando a gente pensa em ampliar a atuação sobre esse cenário, a gente esbarra principalmente na geoestratégia americana, né, que desde o Spikeman, como eu comentei no início, ela tem um viés, tem uma preocupação de manter a hegemonia hemisférica, né, então, qualquer, né, ação em direção a esse espaço, né, a gente tem que levar em conta que a gente está tocando grandes interesses, estamos tocando grandes interesses em um cenário de aumento do conflito mundial de poder, né, dos conflitos mundiais, né, em um contexto de mudança estrutural desse sistema, né, então, temos capacidade, né, para ter autonomia, mas do ponto de vista político, temos que relativizar essa autonomia que a gente tem para explorar os recursos do Atlântico Sul. Bom, é isso, eu quis trazer esses elementos novos para vocês, porque eu acho que a questão mais teórica e histórica foi bastante abordada, e eu quero deixar, então, um espaço maior aí para as perguntas e para qualquer colocação, né? Só sublinhando isso, né? Que enquanto o centro do sistema, enquanto os países industrializados e desenvolvidos olham para os mares de uma forma com um olhar bastante encarando os espaços marítimos como um recurso extremamente estratégico, né, e incorporam esses espaços à sua economia e à sua estratégia de expansão de poder de uma maneira bastante holística, integrando integrando os diferentes setores, né, a gente ainda precisa avançar, embora a gente tenha muitas políticas marítimas, né, embora o Brasil seja um pioneiro na criação e formulação de planos de ação e de políticas públicas voltados para o espaço marítimo, né, a visão de que essas novas indústrias podem puxar o crescimento econômico, podem puxar o crescimento industrial, integrando a cadeia, né, de produção de diferentes setores, né, a gente ainda precisa avançar bastante. Bom, eu agradeço, né, Jairo, e me coloco à disposição para qualquer pergunta. Ô, Fernanda, eu gostaria muito de agradecer a você pela exposição. A gente começou, né, é um meio de filósofos, historiadores, fizemos um debate teórico. Eu gostei demais, assim, é exatamente o que eu queria pedir você, né, para fazer esse debate, porque é o núcleo que a gente gostaria de fazer a passagem agora para
para questões de formulação de política. Eu agradeço demais. Eu vou fazer 2 perguntas, mas antes disso, eu gostaria de abrir a fala aqui ao nosso convidado, Timothy Rush, né? E o professor Silvio, que eu o convidei para falar, professor aqui da universidade, e depois a gente abre aí, Dudu, Silvano, Fernando, todo mundo aí quiser falar, a Lília está aí, o Manuel, tá, Yasmin, depois vocês fiquem à vontade, e aí no final eu queria fazer só 2 comentários, tá? Obrigado e parabéns. Tim. Ok. Pois muito obrigado. Encontrei os mapas, especialmente, Fernanda, foram muito, como se diria, reveladores. Eu sempre gosto de utilizar muito os mapas de várias para mostrar essas coisas. Podem se comunicar muito fora das palavras. Excelente todo, mas especialmente isso. Tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é, quero ressaltar a importância que você deu a esses pontos estratégicos em termos das rutas marítimas, como o Canal de Suez, o Cabo de Boa Esperança, o Canal de Panamá, etc. Porque hoje em dia se vê na situação Ucrânia, entre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ao impedir o comércio normal, especialmente de comida, de alimentos, de energia, de fertilizante, etc., tem repercussões tremendas em termos de todo o mundo. É uma boa notícia que faz 1 semana ou 2 semanas, mais ou menos, a Turquia, junto com a ONU, logrou um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para abrir passo para alguns naves carregados com granos. Agora, vem chegando ao Líbano, outros pontos muito importantes, não é? O acordo entre a Rússia e o Brasil em termos de fertilizantes é outro exemplo, mas ilumina o quanto a economia física mundial depende dessas rutas, especialmente marítima, em esses termos. Então, para nós no Instituto Schiller, é coisa, não vou entrar muito nisso, mas quero comentar que nós sempre fomentamos discussão em termos de como juntar esforços entre vários países em prol de grandes projetos de infraestrutura, etc., internacional, como canalizar os recursos financeiros e físicos para isso. O Atlântico do Sul é um lugar muito idôneo, muito apto para essa ideia. Mas uma oficina, um escritório do governo de Ucrânia acaba de emitir uma lista de 78 nomes de gente que eles pensam são porta-vozes da propaganda russa em termos do conflito. Entre os primeiros 31 nomes são do Instituto Schiller. A nossa fundadora, Helga Zepp-LaRouche, fica no segundo lugar. É para impossibilitar a discussão de como chegar a um acordo, um cessar-fogo, uma negociação capaz de pôr fim a conflito bélico e começar um período de reconstrução. Agora, querem essa oficina criminalizar discussão de uma saída dessa forma do conflito. Chamam de terrorista de informação. Todos que falam de como procurar uma paz à base da negociação. Ou seja, qualquer coisa fora de manter e aumentar a intensidade do conflito bélico, para eles, constitui um crime, chamam de criminoso de guerra, todos que pensam em como reduzir a intensidade do conflito. Traz isso, vem agências de
como se diria, guerra psicológica da OTAN e do Departamento de Estado, etc., da Inglaterra. Agora, noto isso somente para dizer que é muito importante manter as capacidades de solucionar conflitos que, em um certo modo, parecem muito difíceis de solucionar, ao elevar o padrão, ou seja, o quadro das considerações. A Ucrânia, por exemplo, tem capacidades tremendas em termos da indústria pesada, indústria espacial, em termos da agricultura, etc. Agora, como ponte entre o oeste e o leste, é país perfeito para esse papel internacional. E para nós, agora, acho muito importante entender que o conflito haja assim revelado a importância das relações físicas entre os países, estabelecer maneira de atar de novo, de remediar os lacros, é uma maneira de tanto economicamente como estrategicamente solucionar uma coisa que de outra forma pode ir na direção de um conflito nuclear. Isso mesmo se aplica a Taiwan e China. Isso é comentário. Em termos da pergunta, acho que realmente o programa chinês de uma rota, the Belt and Road Initiative, sim, tem muito que ver com todo o hemisfério ocidental, embora que os mapas oficiais, como você mostrou, não incluem oficialmente o Atlântico do Sul. Eu acho que a perspectiva chinesa tem em mente muito a extensão do programa para todo o mundo, inclusive o Atlântico Sul. Por exemplo, querem estabelecer um porto importante em Portugal, em Sines, para assim o interface entre o cinturão Belt, a nova rota da seda terrestrial, ao chegar a Sines, em Portugal, podem abrir, ou seja, transferir o ímpeto a uma rota marítima para o Caribe e também ao Atlântico do Sul. O mesmo em termos da África, ao chegar a vários portos, etc., de Angola ou de outras partes da África, os chineses faz tempo quiseram abrir ou construir um novo canal entre o Atlântico e o Pacífico, passando por Nicarágua, porque antes da construção do canal em Panamá, todos os engenheiros norte-americanos e outros pensaram que a passagem por Nicarágua foi mais viável, não é? Então, isso pode abrir passo para toda a área do Caribe. Caribe se diz Caraíbe, não é? Caribe. Mas então, isso tem importância para o Brasil, em termos de Maranhão, em termos de agora uma ligação terrestre entre Amapá e Surinão, não é? E outra parte do Caribe. E também a ideia de uma ferrovia bioceânico tem coisa muito importante em termos de todo o comércio do Brasil, passando ao Pacífico, mas isso também pode ter o lado Atlântico. Assim que eu acho que o princípio traz os programas específicos desse programa chinês, tem aplicação já em andamento para toda a área África do Sul.
Isso é a minha pergunta. Antes de deixar o comentário, eu quero comentar uma coisa muito interessante, que entre os nomes originais da lista ucraniana de 78 fica Lula da Silva, porque ele fez um comentário bastante sensato sobre o assunto em entrevista em Newsweek, creio. Depois, os ucranianos deixaram fora o nome dele, reduziram o número de nomes na lista a 72 em vez de 78, e proponho para vocês, seria interessante, assim, lançar uma investigação no Brasil da interferência desta lista em termos do ciclo eleitoral. Não digo isso a favor nem em contra de Lula, simplesmente que não, realmente é inaceitável que se lance com terrorista de informação e criminoso de guerra a todos que falam de procurar uma saída que não que possa realmente dar passo para um futuro fora do perigo de uma guerra nuclear ou guerra maior entre a OTAN e Rússia. Assim que isso é somente nota a pé, como se diz, roda-pé. Mas a pergunta é isso de como podemos abordar a questão da Belt and Road Initiative no Atlântico do Sul. Tim, obrigada pela pergunta e por todas as considerações, né? São sempre reflexões interessantes. Eu concordo com você que, embora nós não apareçamos no mapa oficial da Rota da Seda, né? A China tem grandes interesses na região, né? Ao longo de toda a primeira década, principalmente, né, nos anos 2000, a China ultrapassou os Estados Unidos como parceiro comercial em todos os países latino-americanos, né, e desenvolveu de forma bilateral, né, muitos projetos, entre eles incluindo projetos de construção de corredores bioceânicos que conectavam, né, o Atlântico ao Pacífico, né, grandes projetos de infraestrutura e que conectavam os países sul-americanos, né, por terra. E óbvio, como todos os demais países, e como uma grande potência que tem uma grande demanda energética, tem interesse, né, nas reservas do pré-sal, né, tanto aqui quanto na costa africana. Isso é fato, né. Tudo isso são possibilidades que os países sul-atlânticos podem explorar, né, devem explorar, né. Resta a gente saber se a gente tem carta na manga, né, para conseguir fazer isso, que às vezes nos falta um pouco de autonomia, né, para poder bancar, né, essas opções, né, esses alinhamentos. Então, eu apresentei o mapa não excluindo o Atlântico Sul, né, mas, de fato, o Atlântico Sul, como rota principal, como rota primária, ele ainda não se apresenta, né, no cenário internacional com uma importância. Talvez por aí, por isso também não esteja oficialmente incluído também na Rota da Seda, não que o interesse da China sobre o espaço marítimo do Atlântico não exista, né, mas eu acho que também ainda falta avançar, né, os acordos avançarem, a gente contornar a contraofensiva americana nesse cenário, então é isso, assim que eu penso. Professor Silvio, depois o Silvano fez uma pergunta, depois a gente abre, eu convidei, por favor, eu que sou o professor Jairo, viu, a gente falou por WhatsApp, e foi o seu aluno, que é meu aluno, Gustavo, falou assim, olha, você tem que conhecer o professor
Silvio, então, prazer, viu? Fica à vontade aí para fazer o comentário, depois a gente abre para todo mundo perguntar. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O professor Jairo ficou muito feliz em poder partilhar dentro da academia da nossa universidade com outras pessoas que trabalham com o tema. Isso sempre positivo. Queria agradecer também a apresentação bastante interessante, bastante provocadora, inclusive. Eu acho que além de todos esses pontos que você levantou, o Atlântico Sul está se configurando numa outra arena de disputa, até porque tem alguns outros fatos que passaram a ocorrer nos últimos tempos que estão modificando, inclusive, o posicionamento estratégico do Atlântico Sul, né? Nós temos, por exemplo, a chegada de maneira, isso desde 2016, 2017, a chegada, de certa maneira, truculenta por parte da frota pesqueira da China, na porção mais meridional do Atlântico Sul, até criando uma expectativa de intervenção mais dura por parte da Marinha Argentina, né? Só que a Marinha Argentina, nesse momento, passa por um período de contenção de despesas, de envelhecimento da frota, e há uma expectativa que talvez haja necessidade da reativação efetiva das opacas, né? Aquela zona de convivência no Atlântico Sul, e que a Marinha brasileira possa ter liberdade para atuar, para fazer esse mesmo movimento de patrulha, né? Que é uma coisa muito complexa de se conseguir. Nós precisamos lembrar também que a China está construindo uma base na Guiné Equatorial, já está posicionando essa base, ela já está preparada para receber a Marinha de Guerra, a chinesa, né, a Marinha do Exército Popular, e que é um novo ator que até então ele não era notado, né, no Atlântico Sul, no sentido de uma projeção de força que começou no Golfo de Aden, né, com a base chinesa em Djibouti, e agora uma base chinesa no Atlântico. A reativação da frota do Atlântico Sul por parte do governo dos Estados Unidos. Então, nós temos um teatro de operações se configurando, e creio que a condição de exploração dos recursos ele é quase tão importante quanto o controle do território marítimo. Nesse ponto, eu acho que nós temos claro que os interesses são difíceis de serem separados, né? Como se os interesses políticos e econômicos não caminhassem simultaneamente, mas me parece que há uma necessidade objetiva de controle do território marítimo. E a presença chinesa ela tem causado um incômodo muito grande. E essa resposta que nós vimos no Taiwan, na verdade, é uma resposta que os Estados Unidos está dando a um reposicionamento chinês como poderio naval, né, no mundo. A China, muito recentemente, colocou o seu terceiro porta-aviões, né, já em operação, que é a terceira frota. Ele já configurou uma terceira frota, e porta-avião todo mundo sabe, a projeção de força externa. Ninguém tem porta-avião para defender o litoral. O litoral não se defende com porta-avião. Então, me parece que nós temos à nossa frente um desafio muito maior, e particularmente eu não sei se os últimos governos brasileiros eles se preocuparam, eu não falo exatamente ou unicamente do atual, mas se os últimos governos brasileiros eles se preocuparam
com essas possibilidades, né? Como é que nós sabemos que a construção de aliança dos governos recentemente anteriores para esse, ela é totalmente diferente. Mas me parece que nenhum deles dimensionou de maneira correta o que pode representar a figura do Brasil na geopolítica do Atlântico Sul. Não, pelo menos os documentos, né, que nós temos acesso, eles não deixaram muito claro, ou na verdade não trouxeram uma informação que não existe mesmo. A projeção, se há um projeto de projeção de força do Brasil na defesa do litoral da América do Sul, na verdade, né? Não só do Atlântico Sul, mas da América do Sul. É isso. Muito bom, Silvio, prazer em te ouvir. É ótima essa colocação, até para eu colocar que o que eu trouxe, né, de informação aqui é algo que é o que permeia mais a minha área de pesquisa, e eu estudo a área de geopolítica, a linha dentro da geopolítica mais relacionada às questões econômicas, né, do que às questões de segurança e defesa. Então, na apresentação de hoje, por exemplo, eu não coloquei esses fatores geoestratégicos relacionados às questões militares, né, às questões de segurança e defesa. Então, achei ótimo, né, que se agregue informações a esse respeito, né. Eu, como no grupo também, o objetivo é pensar, né, a construção de um espaço, né, de um sistema de economia política. Então, eu, embora faça, né, também uma análise com esse viés, eu acabei não trazendo essas informações aqui. Então, é interessante que, né, isso seja agora colocado, né, porque você fez aí uma pergunta, por exemplo, se o Estado brasileiro tem essa previsão, né, consegue enxergar essas ameaças e tem uma postura ativa, né, relacionada à segurança e defesa do Atlântico Sul. Ultimamente, a gente pode dizer que não, né, a gente... Então, todos os cenários de cooperação com os países sul-atlânticos nessa área de segurança e defesa estão estacionados, né? Agora, em momentos anteriores, ainda que talvez não fosse suficiente, mas houve sim um movimento, né? Um movimento, por exemplo, que a gente pode constatar de reativação da indústria naval brasileira, né? Então, a reativação de estaleiros, né? E esse é um setor, por exemplo, que pode ser um bom propulsor da integração regional, por exemplo, né, porque a Argentina também tem expertise nessa área, tem indústria nessa área, então seria um fator interessante. Né, tem a construção do submarino nuclear, né, o projeto de construção do submarino nuclear com a França, né, que também foi estacionado, né, esse projeto. Então, é claro, né, a gente não é uma potência militar, a gente não é uma potência bélica, né, mas eu acho que em anos anteriores a gente ainda podia vislumbrar essa preocupação maior com a questão de segurança e defesa do Atlântico Sul. E eu queria também, lembrei aqui, e apontar que também existe um outro cenário que eu também não comentei, e que muda bastante o jogo, né, em toda a disputa pelos espaços marítimos no mundo, né, e que toca também a questão que o Tim colocou, da necessidade dessa conexão física, né, que é o derretimento do Ártico, né, o derretimento do Ártico muda sobremaneira
tanto do ponto de vista econômico, né, para comercialização de bens essenciais, de commodities estratégicas, como para a questão de segurança e defesa, né. Então, os Estados Unidos e a Rússia se veem muito mais vulneráveis um frente ao outro. E principalmente os Estados Unidos, principalmente, perdão, a Rússia em associação com a China no Ártico, né? Porque o derretimento do Ártico abre novas rotas de navegação, são novas rotas de comercialização importantes, porque encurta mais da metade, muitas das rotas principais, as rotas primárias, e coloca Estados Unidos e Rússia em contato, né, facilita o contato, né, entre esse territorial, entre esses espaços. Então, comento isso para ao mesmo tempo concordar com você que sim, né, o Atlântico Sul tem uma importância e ganha importância do ponto de vista geoestratégico militar, mas também tem uma outra mudança ocorrendo que pode diminuir essa importância também, né, que é a abertura de outras frentes, né, marítimas que se desenvolvidas, se mostrarem viáveis no futuro, podem relativizar também essa questão regional. Jairo, vejo que temos boas perguntas de Silvano e Lilian. Eu vou... Sim, eu só quis fazer um comentário muito rápido. Sim. Pode falar. Sim, simplesmente que, apesar desse incidente da frota pesqueira chinesa, etc., a Argentina acaba de incorporar-se oficialmente no programa de Belt and Road Initiative com a China. Isso é muito importante para todo o continente de América do Sul. E também tem assim, iniciativa para integrar-se nos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia, Suráfrica, África do Sul. Acho que o perigo maior, o desafio muito maior de uma projeção futura potencial da China na área é o colapso atual do sistema financeiro baseado em Londres e Wall Street, e que isso realmente ameaça a economia mundial de maneira tremenda. Então, a alternativa que se vê agora em discussão entre a Rússia, China e Índia, principalmente, de como assim separar-se de um sistema baseado no dólar, baseado em Londres, é realmente construir novos meios de saldar as contas internacionais, etc., através de vários índices físicos, o ouro, ou níveis de produção de alimentos ou de minério, etc. Isso é algo muito semelhante ao programa de Alexander Hamilton nos Estados Unidos, ao começo dos Estados Unidos, e já muito da gente aqui reunida sabem da discussão do ano passado sobre todo o sistema americano de economia política, etc. Assim que eu acho que realmente existe um patamar muito importante, um contexto muito importante de estender desde Atlântico do Sul, desde a China, desde outros países, uma oferta aos Estados Unidos de incorporar-se nesse modo de pensar, de reconstruir uma economia favorável à existência humana e não encontra, que é muito importante pensar em como fazer mudar a política exterior dos Estados Unidos e da OTAN agora como o desafio maior. O base militar mais importante não é no Atlântico do Sul, não é da China, é da OTAN nas Ilhas Malvinas.
Eu vou fazer as perguntas aqui. Foi uma boa pergunta do professor Silvio. A gente não conversou pessoalmente ainda, né, professor? Então, a ideia mesmo do fórum era ver pensar o Atlântico Sul a partir de várias perspectivas, né? A gente já vê histórica e essa perspectiva a gente ainda não abordou, né? Inclusive, até pouco eu já vou convidá-lo para, né? Nosso fórum é um fórum permanente. Eu já vou convidá-lo na nossa conversa próxima para você ajudar a gente nesse tema, né? Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, a Lilian elogia o professor Silvio, né? Muitíssimo importante essa avaliação do atual cenário bélico que se amplia no Atlântico Sul, tá? E o Silvano, eu vou fazer a pergunta do Silvano e a minha aqui rápida, né? O Silvano pergunta como você compreende a possibilidade do Brasil desenvolver esses recursos, né, do Atlântico Sul de forma autônoma e compartilhada com outros países. Tá? E eu gostaria de fazer, a minha pergunta é o seguinte, é porque você estudou com o professor Padula, né, que é um formulador do conceito que o Brasil devia criar um complexo econômico industrial da área da saúde, né, o SEIS, que é um conceito lá que vocês ajudaram a construir na Fiocruz, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, o grupo de vocês, ou nós, ou o Brasil, será que não está precisando também pensar na criação de um complexo econômico industrial marítimo? Quer dizer, talvez esse conceito esteja faltando, e ao lado dele é que vai aparecer o conceito de projeção de força, de defesa, e aí depois a gente faz uma outra rodada? Bom, Jairo, vou responder os dois juntos, né? Que eu acho que é a mesma, é uma outra forma de perguntar, né? A pergunta do Silvano. Possibilidade de desenvolver, a gente tem. Eu vejo dessa forma, porque eu acho que a gente tem capacitação técnica, né? A gente tem tecnologia em diversas áreas, em outras áreas a gente não tem tecnologia desenvolvida, mas principalmente numa área que é extremamente estratégica hoje, né, de uma indústria marítima estratégica, que é a exploração do petróleo offshore e de mineração dos fundos oceânicos, mas a gente tem mais expertise mais na pesquisa de fundos oceânicos do que na mineração, ainda tem muito a avançar. Mas em torno dessa indústria marítima, em torno também de a indústria naval, realmente a gente está muito atrás, né, em relação ao que está sendo feito nos demais países, indústria naval, mas a gente, do ponto de vista regional, a indústria naval pode ser uma boa conexão, né, mas, e o desenvolvimento das indústrias de energia limpa, porque o Atlântico Sul, ele é apontado como um espaço muito promissor, né, pelas suas características geográficas. Então, a energia solar e a energia eólica, as das ondas menos, mas a energia solar e a energia eólica e a das marés, a das marés eu não tenho muita informação, mas são grandes promissoras nesse espaço geográfico. Mas a gente de forma autônoma, né, tem que entender do que seria de forma autônoma, né, menos dependente, né, digamos, de tecnologia externa ou de investimentos externos. No caso das energias limpas, é mais difícil, a gente não tem, né, precisa dessas parcerias, né, ao potencial, mas o Estado em si não detém toda o ativo técnico para desenvolver. Já da exploração dos recursos do pré-sal e de petróleo offshore, a gente tem muito know-how, né? E
não temos tanto para o refino, tem alguns setores que a gente ainda não tem, né? E, assim, a criação de um complexo industrial é o caminho que todos os países centrais e as potências centrais estão encontrando, um complexo. Por exemplo, na China, se tem um vale do silício marítimo, entendeu? Isso essa é a visão do centro, né? Os recursos marítimos, eles são molas propulsoras dessa desenvolvimento industrial integrado, né, de diversos setores, marítimos e não marítimos, né? Isso a gente precisa muito desenvolver, né, desenvolver essa ideia e buscar as formas de conectar os diferentes países a esses projetos, né? No Atlântico Sul, a gente tem que levar em consideração que o Brasil é o país que tem mais industrializado, né, e tem mais possibilidades de aproveitamento desses recursos. Mas, né, pensando em comparação, até o Brasil e a África do Sul, né, e a África do Sul. Agora, é um trabalho que envolve, né, muitos fatores, né, muitos elementos, né, esse de tentar regionalizar, né, o aproveitamento desses recursos, mas acho que possibilidades existem. Bom, eu acho que é isso, as perguntas. Não me lembro se eu deixei de responder alguma coisa. Eu vou ver aqui agora. Então, a Lília, o Silvano disse que dependência significa, na visão dele, menos dependente de recursos e tecnologias externas, né? A Lília, não seria possível estabelecer essas parcerias com países da costa africana para alavancar o desenvolvimento da região? Aí, além disso, se o professor Silvio quiser fazer um comentário ainda, ou Tim, e aí a gente faz a última rodada. Então, essa pergunta da Lília, aí o professor Silvio também, se quiser comentar, e aí a gente faz esse outro bloquinho aqui. Tudo bem, Silvio? Você quer falar mais alguma coisa, o Tim? E aí essa pergunta da Lília? Pode ser depois. Ok. Sim, eu acho que... Tim, okay. Desculpa. Okay, não, isso é muito importante, porque nas apresentações anteriores dos meses passados, alguns dos palestrantes enfatizaram toda a política, especialmente ligada ao Celso Amorim, na época, ao começo do século XXI, de como realmente integrar um espaço econômico maior entre o Brasil e a costa africana. Isso é muito importante, e especialmente isso existe dentro dos BRICS, a relação entre o Brasil e a África do Sul. Eu acho que é um dos fatores mais positivos de conceber o espaço do Atlântico do Sul, isso de assim fazer acercar e um desenvolvimento comum. Então, eu estou totalmente em favor, e isso dentro da necessidade, como já comentei, de brigar com a falência atual do sistema neoliberal, que está realmente em agonia de morte, com a inflação vertiginosa somente como sintoma de uma doença maior, de falta de produção, falta de infraestrutura, etc. Ou seja, a humanidade enfrenta agora uma oportunidade tremenda de remediar todo esse lacro crescente desses últimos 50 anos, e a relação entre não somente o Brasil, senão também a Argentina, com a costa africana, pode ser uma miniatura de uma política maior que abrange mais países, mas para ponto de partido, acho excelente isso. Bom, eu acho que depois o Silvio vai comentar também,
A gente precisa reativar a nossa política externa em diversos cenários, e um deles que havia avançado bastante é esse da cooperação Sul-Sul, né? A cooperação dos países sul-americanos com os países sul-africanos, que havia avançado bastante. Agora, estamos em um outro momento histórico, né? Mas, então, a pergunta é, seria possível estabelecer parcerias? Eu acho que a gente tem que procurar reativar todos os canais, né? As opacas, como o professor Silvio colocou, né? Isso, ela tinha sido reativada, né, no início, nessa primeira década do século XX, né? Agora, né, caiu de novo. A gente precisa dar força, na verdade, para essa cooperação Sul-Sul, né? Buscar todos os elementos que possam nos conectar, né, em projetos regionais que promovam o desenvolvimento, o crescimento conjunto de todos, né? É isso. Professor Silvio, e aí a gente faz uma rodada final, um comentário, por favor. Bom, eu só queria dizer assim, existia claramente uma linha nos governos comandados pelo Partido dos Trabalhadores, né? Aqueles 14 anos do governo, um direcionamento da política Sul-Sul. Isso ficou claro não só pela formação das alianças e aproximação com o BRICS, mas a recusa formal de participar da OCDE. Isso foi claramente uma opção política tomada, como há uma opção política tomada pela atual direção, que vai contrária a isso, mas vai contrária a outras coisas também. E que essa opção política tomada, ela deixa ainda mais confuso o quadro de aproximação ou de distanciamento do Brasil com outros grupos de países ou com outras comunidades. Então, é um quadro de muita incerteza provocada por essa política que foi adotada no último ou no atual governo, né, brasileiro. Tanto o quadro de colaboração, como foi lembrado aqui, feito uma pergunta aqui pela Lilian Godoy, né, o quadro de colaboração, ele começou a ser traçado de uma certa maneira e depois ele foi interrompido, e não fica claro agora qual é o quadro de colaboração. Mas nós precisamos lembrar também que os países da outra margem do Atlântico, eles também são países que têm mais dificuldades do que o Brasil tem, tanto na produção de tecnologia quanto no financiamento de prospecção e estabelecimento de tecnologias para explorar esses recursos que são submarinos. O Brasil, num segmento, que é o segmento do petróleo, desenvolveu uma tecnologia que é única no mundo, né? Que é o do pré-sal. Isso, é claro, abre um mundo de perspectivas de exploração mineral submarina. Mas ainda assim, talvez não seja ainda o suficiente para que nós possamos embarcar sozinhos numa aventura desse porte. E a pergunta que sempre colocada, né, que é assim, quem serão os parceiros? E uma preocupação, uma fala do professor Jairo que me preocupa é assim, a China é o nosso maior parceiro comercial. Ao mesmo tempo, a China pode se tornar, sim, um problema para o Brasil no Atlântico Sul. Da mesma maneira que ele vai se tornar o principal parceiro comercial da Argentina, o que não significa que ele não seja um problema para a Argentina no Atlântico Sul. Então, nós temos uma condição que é aquela condição que a própria política chinesa, pela característica que ela tem, né, ela é extremamente pragmática. Os interesses da China, eles são colocados como princípio e as políticas ou as ações políticas com os atores nacionais, eles são feitos para atender
a esses interesses pragmáticos. Isso não significa que, aliás, para país nenhum, né, qualquer tipo de aliança signifique a amizade eterna, né? Os países se movem por interesses, né? Então, esses interesses, e aí depende muito de como os governos locais entendem quais são os interesses dos seus países e aqueles interesses que podem ser feitos de maneira colaborativa. Então, aqueles que puderem ser conduzidos de maneira colaborativa, eles serão conduzidos de maneira colaborativa. O que precisa ficar definido, talvez, principalmente para políticas de médio e longo prazo, é quais são os colaboradores. Quais são as outras nações em que nós podemos criar uma rede de confiança, que é fundamental em qualquer construção diplomática, né? Que é qual rede de confiança nós poderemos construir e com quais atores internacionais para que os interesses mútuos possam ser atendidos ao mesmo tempo que os interesses particulares, nacionais, sejam preservados. Esse é um desafio para qualquer país, mas para o nosso, particularmente, principalmente devido à instabilidade que se chegou à política externa brasileira. Que isso é uma novidade. Porque nos últimos anos, mesmo com a mudança do governo do PSDB para o PT, a política externa brasileira ela não oscilou tanto. Existia uma certa conduta, e essa conduta ela era conhecida da comunidade internacional, e por isso respeitada. Agora o que nós temos é um quadro totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, acho que nós temos um caminho para construir ainda, proximamente, mas creio que um novo caminho para ser construído. Eu só vou tranquilamente aqui discordar do Timothy, que para mim a base mais importante da OTAN ainda é a Ilha de Ascensão e não o posto das Falklands. Para mim a base mais importante no Atlântico ainda é a Ascensão. Bem, pode ser. E que está mais na nossa linha, né? Sim, estou de acordo. Mas quero notar simplesmente que os chineses têm uma base fora da China, em Djibouti, como você comentou. Os Estados Unidos têm mais de 900. Fernanda, deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Aí você faz um comentário. Eu agradeço demais a colaboração. Nós estamos aqui para aprender o nosso grupo, né, Silvano? O nosso grupo é Aprendiz de Feiticeiro. Tem 2 anos que nós estamos aprendendo com os outros de outras áreas, né? Nosso grupo aqui, então, eu estou muito feliz, eu espero que todo mundo esteja aprendendo aí. Interessante que eu fechei agora, a gente está fechado, a próxima palestra, perdão, é o professor André Martim, que tem uma teoria geopolítica que chama meridionalista, né? Depois o professor Eli Alves, que é uma indicação da Fernanda, e eu conversei com ele, é uma pessoa muito, muito interessante, e ele tem espaço sim, viu, Rogério? Deixa eu só fazer esse comentário, aí ele vai falar para a gente depois, né, em outubro, e aí o pessoal, viu, Rogério? Da Argentina, então está fechada, a posição argentina vai estar presente aqui, eu não sei se vai ser o secretário lá do governo lá, porque ele é um parceiro, mas ele está muito ocupado, ou se é um professor que é ligado à filosofia, mas é ligado à formação lá dos quadros, tipo do Rio Branco, né, dos embaixadores, eles têm uma disciplina, então é um colega, e ele então está fechado, vai dizer a posição argentina atual, vai atualizar para a gente o quadro atual. E aí as outras programações, aí a gente está em aberto, já está aqui convidado o professor Silvio, tem também o nosso grupo que vai fazer uma fala, tá certo? Então, ao Rogério, você faz uma pergunta e o Silvio e o time, se quiser falar um comentário, e a Fernanda faz a gentileza aí. Por favor, Rogério, e aí a gente vai para o encerramento. A gente começa na hora e acaba na hora, né? 6 e 8. Por favor, Rogério.
Vamos lá, calma aí que eu fiquei sem luz. Mas tá tudo certo, calma aí. Esse negócio de luz é um problema. Você mora no Rio de Janeiro, não é? Não, a luz que eu falo é a luz melhor aqui. Não tá faltando luz aqui, não. Tá de boa. Não, enfim, eu achei muito legal a situação, a professora lembrar, né, da época que você fez a sua pesquisa, né, que essas pautas estavam, né, bem vivas, né, a gente estava discutindo isso bastante, de uma maneira bem avançada. A gente, assim, viveu isso, né, como jovem, ou jovem adulto, sei lá, vivemos isso bem, né, foi um momento muito legal. Então, assim, é bom lembrar, é muito legal lembrar. E e aí lembrar como foi feito essa situação toda de regresso, né? A gente anunciou o pré-sal em 2007, 2008, reativo à quarta frota americana, e como essa questão do desenvolvimento energético, científico, tecnológico está ligado à questão militar, né? E quais são essas implicações. Enfim, acabei ficando meio que sem querer, como é que é ocupar muito tempo. Eu estou querendo resumir, eu estou tendo alguma dificuldade aqui para resumir. Bom, então a gente reativou a quarta. Rogério, pode falar, fica à vontade. Você vai palestrar, pode ficar à vontade. Nossa, a gente reativou a quarta frota, não, os Estados Unidos reativou a quarta frota e a professora mencionou a questão do submarino nuclear, que é essa noção de dissuasão, né, militar, e também voltar ao desenvolvimento nuclear aqui no Brasil, né, desenvolver energia nuclear. Teve também os caças Gripen, né, que também fazia parte desse contexto da Amazônia Azul, e teria Alcântara, que seria um capítulo à parte, né, que também mudou bastante com esse governo. E eu lembro sempre de um acordo que a Dilma fez na época com o governo da Ucrânia, antes do golpe, que era para poder desenvolver um sistema de satélites para dados, né, de internet e não passar tanto pelos cabos que passam pelos Estados Unidos. Fortaleceu o acordo que tinha com Portugal, que é por cabo, e esse acordo por satélite com os ucranianos, aí teve o golpe. Bom, e aí o importante é o seguinte, sobre o pré-sal, eu sempre imaginei isso, né? A costa africana podendo desenvolver o mesmo tipo de exploração do petróleo que a gente desenvolve aqui. Se a gente está falando de parceria, né, Brasil-África, em que medida o Brasil já fazia isso através do BNDES e aquela velha discussão se poderia ter ou não um Exim Bank, né, um banco específico para poder financiar as exportações brasileiras, e a gente poder exportar a tecnologia do pré-sal, porque, enfim, no sistema de crédito não vinculado ao FMI e ao Banco Mundial. Quando o pessoal fala da armadilha da dívida chinesa, qual é o problema dessas críticas, né? A dívida chinesa não tem as condicionalidades do FMI e do Banco Mundial. E aí depende da chancelaria de cada país fazer ou não um acordo, né, de transferência de tecnologia. Então, a gente pode transferir essa tecnologia nossa, que a gente explora petróleo, uma fonte de exploração das mais baratas do mundo, acho que só os árabes que exploram mais barato e mais rápido. Então, a gente tem esse know-how. Eu achei muito curioso essa coisa que você falou sobre todos os minérios, na exploração de minérios também dentro do mar. Isso, para mim, é uma novidade. Então, já abre um outro campo também de exploração conjunta. Mas aí você tem que ter o financiamento, você tem que ter essa troca de know-how, né, científico-tecnológico, transferência de tecnologia. Acho que esse é o ponto 1. O ponto 2 a gente está falando de transição energética, né? Agora, em que medida a gente colocar na pauta a transição energética através das renováveis, ou só através das renováveis, não é se alinhar à política, né, do Atlântico Norte, nessa questão, porque agora já foi, novamente, a energia nuclear foi colocada como limpa, de novo, né, depois da guerra. E os problemas que a Alemanha enfrentava ainda antes da guerra, né? A Alemanha agora virou, de novo, está virando, né, a Alemanha clássica, né, de Weimar, do Goethe e tal, está tudo a lenha, né? Não tem mais calefação, não tem mais nada. Então, eles estão ótimos, né? Estão maravilhosos, voltaram à época de ouro. Mas mesmo antes deles voltarem à época de ouro, eles tinham um problema porque as energias intermitentes acabavam exigindo muito das termoelétricas, então acabava poluindo mais e gastando mais óleo, gás, carvão. E tinha um projeto maluco alemão de praticamente recolonizar o Marrocos com painel solar. Então é muito difícil você dar sustentação para uma base industrial sem uma fonte energética relativamente potente.
Aqui no Brasil funciona muito bem as renováveis porque não tem tanta essa ligação com as termoelétricas, mas sim com as hidrelétricas. Então, não tem tanto esse gasto, vamos dizer assim, ambiental, né? As hidrelétricas conseguem equilibrar um pouco melhor isso. Então, você tem esses desafios energéticos, que eu acho que não fica tão evidente a questão da transição para eólica e solar, até porque você tem todo um campo imenso de exploração de óleo e gás, né? E tem a questão também que está atrelado diretamente a todo o desenvolvimento da energia nuclear e, consequentemente, a militarização da região. Isso está na agenda. Vai ter o exercício militar conjunto da Rússia com a China, o Irã e a Venezuela agora em agosto. E a gente se desenvolvendo tecnologicamente, industrialmente, tudo mais, teria que ter, acho que concomitante a isso, tem o desenvolvimento militar também. Então, como a gente vai ter que qualificar os nossos militares, né, uma longa história de desengano e tal, muito difícil para os militares, mas uma qualificação mesmo em todos os níveis, para a gente poder estar à altura desse desafio. Eu acho que só passa por uma agenda não militar na medida que a gente estiver alinhado com essa política do Atlântico Norte de transição energética. Se a gente não se alinha essa política de transição energética, a questão militar entra no jogo. Enfim, acho que por aí. E é isso. E agradecer que eu gostei muito. Obrigado, Rogério. Então, você fica à vontade aí, faz um comentário final e a gente termina né, o debate, tá bom? Jairo, obrigada. Rogério, nossa, quantas questões! Foram muitas questões. O Rogério faz essas coisas difíceis, né? No fim da história, tá? Depois entrar antes. Os últimos, não, o segundo, como é que é os últimos minutos do segundo tempo. Mas, enfim, olha, vamos pelo começo, né, transferência tecnológica, isso aí é algo muito estratégico, né, principalmente de um setor que é o mais estratégico para o Estado brasileiro. Então, a gente pode pensar, assim, em parcerias, né, no desenvolvimento desses recursos, mas falar em transferência tecnológica é algo complicado, né, deve-se guardar, né, esse conhecimento a 7 chaves, né? Mas, sim, desenvolver, né, ter capacidade para desenvolver, ou seja, para explorar, né, as reservas. A Petrobras talvez tenha, né, mas, assim, eu não sei te dizer especificamente como é que é. Eu sei que a formação geológica é parecida, né, mas eu não sei tecnicamente qual é a compatibilidade, né, desses dois cenários, entendeu? Eu sei que, assim, grandes petrolíferas já exploram na Namíbia, na Angola, né? A Angola e a Namíbia são hoje duas grandes reservas, né, de petróleo que existe, mas todas as grandes petroleiras estão lá. Então, a Petrobras entrar nessa competição é complicado, né? Eu quero sublinhar um elemento, assim, que eu acho que pode ser um elemento integrador e que o Brasil tem uma tradição muito grande, e talvez seja bom eu sublinhar isso nesse momento de fechamento, né, que é a questão da preservação, né, do meio ambiente, da preservação do meio marinho, né. Eu acho que em torno dessa questão existe uma ampla possibilidade de cooperação, né, porque o Brasil também é outro setor, né, que caminhou para outro sentido, né, nos últimos tempos, mas é um dos países que sempre também esteve na vanguarda, né, nessa questão. E a gente, quando fala, né, de conservação, de preservação, a gente não está falando só de não exploração ou de não industrialização dos recursos, não, mas a gente está não só protegendo o meio ambiente, mas também limitando a atuação de interesses externos que não importa, né? O que o meio marinho Atlântico, peraí,
o meio marinho atlântico. Confira essas fotos. Esse negócio aqui. Tem um celular que fala sozinho aqui. Mas, então, assim, eu acho que em torno da questão, né, da preservação, se toca, pode, né, a cooperação em torno desse tema pode ser explorada mais, e a gente vai, de alguma maneira, também limitar ou direcionar os interesses externos, ou evidenciar os interesses externos que tragam interesses que não sejam benéficos, né, para os países sul-atlânticos, né? Agora, porque realmente a gente não está no topo da hierarquia, a gente não está competindo lá naquele cenário, no topo da hierarquia mundial, a gente é periferia. Então, a gente não tem também carta na manga para levar o embate nesse cenário. A gente pode, sim, procurar uma política externa mais ativa, uma inserção internacional mais soberana, né? E faz parte desse jogo, do nosso discurso, incluir outras visões, né? Inclusive essa da questão do meio ambiente. Jairo, eu acho que eu, na verdade, não respondi, acho que todas as questões do Rogério, acabei colocando uma nova questão para a gente terminar, talvez, com uma visão mais otimista, e agradeço muito, né, todo esse debate, e acho muito importante, né, estou aguardando os próximos palestrantes, né, espero... Eu confesso que tive uma certa dificuldade de selecionar a informação, porque quando a gente pesquisa algo a todo tempo, você quer falar de tudo e não sabe muito, às vezes, o que é mais relevante dentro desse contexto. Se eu estivesse falando para colegas da mesma área, né, a gente traz informações diferentes, mas eu espero que eu possa ter contribuído, né, com as reflexões, e estou à disposição de todos, quem quiser entrar em contato, e seguimos adiante no debate. Obrigada, Jairo. Eu que agradeço demais. Sim, o grupo é interdisciplinar, né, pelos nossos objetivos de discutir com várias áreas, ótimo, né? Então, eu agradeço a todos, eu agradeço ao time, a gentileza novamente, né? Está em outro país, falar a nossa língua, vir aqui debater com a gente. Prometo, Tim, que nós vamos fazer um seminário ainda sobre energia, vamos fazer um evento sobre energia ainda, nós vamos bolar isso aí, convidar o Instituto, vamos, viu, Rogério? A gente precisa fazer esse debate no Brasil mesmo, vai ser o debate estratégico para o próximo governo, né, políticas energéticas. Professor Silvio, foi um prazer, a gente não se encontrou pessoalmente, espero que a gente encontre, tome um café, conversemos, e a gente começa a estabelecer uma parceria. Muito obrigado, sei que você é uma pessoa muito ocupada, obrigado por estar aqui, o pessoal, o Gustavo, os meninos todos, a Lília está sempre aqui, o Silvano, e o Rogério também vai falar, e a gente vai fazer um monte de perguntas para ele, né, quando ele for falar em dezembro, né, Rogério? Mas o Rogério é uma pessoa muito importante, né, é um cara lúcido. Eu agradeço demais. Eu vou, então, parar aqui a gravação e a gente continua uma conversa aí, quem quiser, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu parar a gravação aqui. Depois a gente vai deixar a palestra foi gravada, vamos deixar no nosso canal, eu mando para todos, tá? Boa noite.